This call is now being recorded. Bom, nosso grupo é composto por Alan, Francisco, José Carlos, eu, Leonardo e Márcio. Nosso projeto, a gente se reuniu e, pelo que está ocorrendo na sociedade, decidimos abordar um tema que diz respeito à utilidade pública, que gira em torno da imunização do Covid-19, um problema que é recorrente e bem preocupante. E esse trabalho, ele tem duas frentes. Um se relaciona com a engenharia de software aplicado, onde eu tenho um protótipo mobile, que esse projeto de programação orientada a objetos é derivado desse projeto de engenharia de software. Mais à frente eu vou mostrar. Bom, basicamente, os objetivos desse projeto busca alocar a população, organizar, definir prioridades para que todas as pessoas possam se vacinar com praticidade e rapidez. Dentro do sistema, basicamente os módulos resumem ao cadastro, alteração dessas informações cadastrais ou remoção, visualização, a possibilidade de definir níveis de prioridade, fornecer informações médicas e, como eu já falei anteriormente, acelerar os processos. No que diz respeito a fornecer as informações médicas, seria para, caso necessário, definir uma prioridade para uma pessoa idosa ou alguém de grupo de risco, a gente busca validar um diagnóstico de urgência para que essa pessoa possa ter um andamento maior em termos de velocidade na sua solicitação e minimizar o processo de burocracia. Como eu já tinha dito anteriormente, engenharia de software, nosso protótipo basicamente funciona de forma que toda pessoa que tenha acesso à internet, um smartphone ou tablet, possa realizar o seu cadastro e ficar acompanhando a situação em casa mesmo, onde ela faz o preenchimento do questionário de saúde, o envio dos seus documentos e acompanha a situação, onde tem a fase do cadastro concluído. Outra fase seria aguardar a análise para saber como é que está o andamento da situação referente à equipe que ficasse designado para realizar esse trabalho. E uma outra etapa seria o recebimento das informações relacionadas à data, dia, hora, local para comparecimento e recebimento da vacina. Bom, esse sistema orientado a objeto, ele basicamente foi proposto com a solução de pensar nas pessoas que não têm tanta oportunidade no que diz respeito à tecnologia ou até mesmo condições financeiras. Tem a questão também das pessoas idosas que não têm tanta aptidão ou habilidade para manusear esse tipo de tecnologia, visto que esse problema é bem atual. A gente buscou propor uma solução para secretarias de saúde, postos de saúde, hospitais, órgãos que sejam ligados à área de saúde, para que eles pudessem fazer o uso de um software que pudesse cadastrar essas pessoas que não têm tanta habilidade com relação à tecnologia. Então, a partir de que uma pessoa se manifestasse interessado nessa vacina, ela iria se dirigir até uma secretaria ou órgão competente, e lá um recepcionista, o funcionário responsável faria o cadastro dessa pessoa. O diagrama do UML basicamente possui 9 entidades, onde cada uma delas basicamente possui uns métodos que vão selecionar a string, vão retornar valores booleanos e valores void também.
Na entidade de cargo, por exemplo, nós pré-definimos recepcionista, médico e admin, porque a gente procurou abstrair vários elementos em relação à orientação a objetos, em relação também ao projeto de engenharia de software, devido à disponibilidade do grupo em vários aspectos. Nós precisamos acelerar bastante e resolvemos enxugar diversas funcionalidades. Porém, o sistema funciona e vou mostrar a seguir. Sobre o diagrama de casos de uso, nós temos três tipos de funcionário, onde o administrador ele faz o login e pode cadastrar um funcionário, listar e deletar também. Nós temos um método que verifica a senha para o administrador fazer o login e validar o processo de cadastro de funcionário, no caso. Já o funcionário, ele pode cadastrar, listar paciente, definir prioridade, alterar, ver prioridade e deletar o paciente. No caso, esse funcionário se caracteriza como recepcionista. Dentro de cadastro, ele inclui os dados pessoais do questionário clínico sobre o paciente. As funcionalidades, basicamente, são o login de administrador, onde vai receber uma ID e uma senha. Essa ID é um código de login, onde ele pode cadastrar o funcionário que vai receber o login, uma senha, um nome, uma data de nascimento e um cargo também. Esse funcionário vai possuir o cadastro de paciente, ele vai poder definir e alterar uma prioridade, vai poder listar todos os pacientes e remover também. Dentro do cadastro do paciente, a gente vai poder incluir nome, data de nascimento, registro, endereço, CEP, estado, telefone. E dentro do cadastro clínico, que eu me refiro à anamnese, a gente vai buscar saber do paciente perguntas sobre seu modo de vida, hábitos e doenças, buscando mais uma vez acelerar o processo de validação na sua prioridade. O grupo, em dificuldades durante o desenvolvimento do trabalho, apresentou problemas de comunicação devido à internet. Muitas vezes a internet não estava colaborando porque o provedor de alguns dos componentes, quando entra em contato com a chuva, por exemplo, ele deixa de funcionar. Às vezes ocorreu emergência da família, um dos membros também contraiu Covid-19. Dentro desse contexto já entra no tópico de saúde também. Tem a questão da adaptação para estudar em casa, onde alguns dos membros definiram como problemática a relação familiar, onde nem todos respeitam o espaço do grupo para poder desempenhar suas atividades com eficácia. E outra dificuldade também seria o objeto, um dispositivo, no caso, para estudo, que nem todos tenham um computador à sua disposição ou celular, e alguns membros só conseguiram comprar um dispositivo depois que a universidade forneceu o auxílio. Então vamos lá para a execução do código do sistema. Então nós temos aqui a primeira tela de login, onde é preciso passar os parâmetros do administrador. O login é admin e a senha também é admin. A gente definiu isso como padrão. Vamos cadastrar um funcionário. Um login do funcionário. Vou botar 10, 20, 30. A senha do funcionário, vou botar senha 01. O código do funcionário, vou botar só números pares. 88664422. Nome do funcionário, José da Silva. Data de nascimento, 9 de agosto de 1980. Cargo recepcionista. Pronto, agora nós vamos logar como funcionário. O login do funcionário, como já tinha passado anteriormente, vai ser 10, 20, 30. Sua senha é senha 01. E aqui abrir o menu
para o funcionário realizar todos os procedimentos os quais foram propostos. Vamos cadastrar um paciente, digite os dados do paciente com atenção, digite o nome completo do paciente, sei lá, Maria José da Silva. Data de nascimento de Maria é dia 5 de fevereiro de 1945. Sexo feminino. RG, eu vou botar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Endereço: Rua da Aurora, CEP 8297000, cidade Rio Tinto, estado Paraíba. Telefone 333333. Questionário clínico agora. Faz uso de bebida alcoólica? Não. Isso é como se eu estivesse entrevistando o paciente. É fumante? Sim. Pratica atividade física? Digamos que ela faz caminhada 3 dias por semana. Tem pressão alta? Tem. Possui problemas cardíacos? Não. Taxa de colesterol é alta? Sim. Diabetes? Não. Doença pulmonar? Sim. Usa algum tipo de medicação para tratamento? Usa, sei lá, Dorflex para dor de cabeça? É gestante? Não. Doenças renais? Não. Doenças hepáticas? Não. É obeso? Não. Nunca fez quimioterapia e está cadastrado. Agora a gente pode definir a prioridade desse paciente. Digitando o RG, a gente passa o parâmetro do RG primeiro, 789. E aí ele pergunta qual é a prioridade desse paciente. Então, caso fosse competente a um médico perito, por exemplo, o funcionário adequado para realizar esse tipo de função, ele iria, com base num questionário clínico, definir se o paciente vai receber o nível verde, amarelo ou vermelho. Como é a pessoa que nasceu em 1945, apresenta alguns problemas de saúde, poderia se atribuir a prioridade vermelha, definida com sucesso. E aí a gente pode ver a prioridade aqui, onde mostra o RG da paciente, o nome dela, data de nascimento e sua prioridade. É possível também alterar a prioridade, onde eu tenho que passar o RG primeiro do paciente. E aí ele pergunta qual o nível de prioridade. Aí põe um novo, amarelo, por exemplo. Prioridade alterada com sucesso. Vamos ver a prioridade novamente. E aqui embaixo mostra RG alterado. Prioridade amarela. Ver todos os pacientes. Tem um paciente pré-definido aqui já, que a gente utilizou como exemplo, e Maria José da Silva. Caso eu cadastrasse mais um paciente, ele iria ficar abaixo de Maria José da Silva. Nós temos também a opção de deletar paciente. Digita o número do RG. Paciente excluído com sucesso. Ver todos os pacientes. E aí só mostrou o paciente que foi pré-definido anteriormente. A proposta da alteração cadastral, no que diz respeito às perguntas, seria mais ou menos basicamente caso o paciente deixasse de apresentar algum sintoma, ou se ele não soubesse responder que ele é portador de algum tipo de problema de saúde, seria possível esse paciente se dirigir de novo à unidade de saúde e fazer essa alteração. Agora eu vou falar só um pouco sobre alguns métodos. E aqui nós temos o nosso MEI. Nós acabamos não tendo tempo suficiente para fazer uma interface adequada com o uso do NetBeans. Inclusive foi constatado por alguns dos membros que
foi realizada a instalação, só que a execução do programa em si deixou a desejar por conta da má gestão de memória e coisas do tipo. E com relação à interface em si, a gente se resumiu somente a GeoOption Pane, que retorna essas janelinhas onde a gente passa as perguntas adequadas de acordo com cada situação. Em relação ao cargo, como já tinha dito anteriormente, nós definimos apenas três tipos: foi recepcionista, médico e admin. Usamos o tipo ENUM, que ele serve para agrupar dados comuns e categorizar, facilitando a vida do programador. Basicamente, não precisa especificar o tipo em cada entidade, organizando o código. Esse tipo ENUM ele é muito bom porque ele cria estruturas de dados organizadas. Na classe funcionário, ela estende a classe abstrato pessoa, e pessoa ela é herdada por funcionário e paciente, porque ela é abstrata porque ela tem itens em comum com funcionário e paciente. Como atributos tem login e senha, cargo e código, e como eu tinha dito também, cargo tem relação com outra classe, com a classe cargo que já foi definida apenas em três itens: recepcionista, médico e administrador. O que for digitado lá vai ficar armazenado aqui nessa classe. Aqui tem os nossos get e set, e aqui o método toString, que serve para recuperar um objeto e evitar ficar passando um f.getNome, por exemplo, no método. E se for necessário fazer um for, é só colocar o f.toString, que vai chamar o método com os atributos. O gerente de funcionários, ele, assim como o gerente de pacientes, que é outra classe, ok? Ela faz todo o serviço de funcionários, assim como adicionar, listar, remover. Ele, assim como funcionário, faz as mesmas coisas e as funções adicionais. É mais uma coisa referenciando a funcionário. É, aqui na linha 17, nós temos o método adicionar funcionário. E ele vai adicionar na lista aqui da linha 10. Nós temos aqui o método para deletar funcionário também, onde recebe o código do funcionário, verifica se ele existe. Se ele existir, vai deletar. E se não existir, vai lançar uma exceção que vai invocar métodos. Nós temos aqui o método do login, que vai lançar uma exceção caso a senha do usuário não bater. E aqui embaixo nós temos o método booleano, ver se o usuário é um admin e ver se o usuário existe. Eles são, eles são privados porque para outras classes não ter acesso a esses métodos. A linha 46 aqui é para verificar se o usuário é administrador. Ele vai receber o login e senha para ver se o cargo é de administrador. Daí ele vai retornar true e vai poder passar para o cadastro dos funcionários, no caso. Ver se o funcionário existe antes de qualquer operação para não dar nenhuma permissão. Para caso um funcionário tentasse cadastrar sem estar cadastrado, no caso, para evitar esse tipo de problema. Ele também recebe login e senha. E o método que verifica se o usuário é admin, se o usuário existe, eles são usados em login para verificar se o usuário, se o administrador não existir, ou se ele existir, passar. Porque vai ser definido como administrador, no caso. É mais uma verificação. E esse é o nosso sistema orientado a objetos. Vou encerrar por aqui.